Pessoal, tudo bem com vocês? Sentindo falta de vocês, sentindo falta da turma de previdenciário do período matutino aí, 10º B. Essa turma é muito boa, né? Infelizmente a gente está nesse momento difícil, as aulas estão sendo ministradas de sistema remoto, né? Eu aconselho que vocês não deixem de entrar na plataforma, né, para registrar presença, porque a partir de agora, o procedimento que eu estou adotando, eu vou anexar esses vídeos que eu estou produzindo e vou anexá-lo na plataforma Moodle para vocês. Então, os conteúdos, nós vamos seguir ministrando o conteúdo normal, né, do slide que vocês têm acesso lá no liceu, que eu aplico em sala de aula, é a sequência normal. Eu vou seguir fazendo os vídeos, sistema de vídeo aula. Vou entrar amanhã no chat, né? Vou estar amanhã no horário da aula para vocês entrarem comigo, a gente bater um papo, conversar, né? Vocês deixarem alguma reivindicação. Vamos usar os canais que a gente tem. Nós temos liceu, temos WhatsApp, meu número, se vocês quiserem, né, pode anotar aí, ó, 992-353311, pra gente criar um WhatsApp da turma, né? 992-353311. Então, nós vamos usar de tudo que a gente tem direito. Todos esses mecanismos que de forma dessas plataformas, né? A Univangélica já disponibilizou, as turmas já estão na plataforma Moodle. Eu vou entrar amanhã no horário da aula, então é importante que vocês não deixem de entrar. Bom, esse vídeo eu estou gravando para dar essas informações gerais, né? E também eu vou anexar, além desse vídeo, um outro. O vídeo, esse que eu estou me referindo, eu gravei semana passada e coincidentemente eu tenho uma turma aqui na PUC que o programa está muito próximo ao de vocês. Então, o conteúdo que eu analiso nele é do item 2 do programa, do nosso conteúdo programático. Então eu falo das prestações, falo do conceito, falo de filiação, segurado. Tem lá uma introduçãozinha que eu faço, um pouco direciono para a turma, mas é muito assim, genérico. Mas o conteúdo é para vocês escutar assistir essa videoaula, né? E eu termino, eu fecho a questão de segurado, conceito, classificação, e termino e concluo e deixo aberto para iniciar um instituto importantíssimo que a gente vai ver na próxima aula, vou deixar gravado também, que é sobre manutenção e perda da qualidade segurada. Aí depois a gente entra em dependentes, né, os dependentes. Então é a sequência normal dos slides que a gente vem tendo em sala de aula, certo? Não esqueça, então eu vou deixar 2 vídeos. Esse que eu estou gravando, que eu vou comentar inclusive a prova com vocês, já corrigi, vou lançar hoje à noite no liceu, no sistema. E o outro vídeo que eu gravei, que eu analiso o conteúdo 2, tá? Do nosso programa, do conteúdo programático nosso, que é a sequência dos slides que vocês têm no liceu. Então, na hora que vocês assistirem minha videoaula, entre lá, vai vendo a sequência da minha abordagem, né? Nós vimos, a prova foi muito em torno do primeiro item, né? Do primeiro módulo que a gente viu, né? Analisamos a parte introdutória, conceito de previdência, de seguridade, conceito de os regimes previdenciários, características de cada um, né, o histórico, implantação da previdência social, evolução social, né, conceito de seguridade, o sistema, as áreas que compõem, os sujeitos dessa relação jurídica, os sujeitos de cada regime, um pouco da referência das reformas previdenciárias e também um comentário dessa última que nós tivemos, da emenda 103 de 2019, né? Então, essas são as informações gerais que eu queria passar para vocês. Vou comentar a prova,
né? Vou fazer um comentáriozinho. As notas foram até boas, né? Os trabalhos, mais ou menos, né? Eu vou garantir os 20 pontos, mas tem gente que tem aluno que abusa, né? Faz, desculpa a expressão, mas tem bons trabalhos, tá? Tem trabalhos bem feitinhos, né? Mas tem uns que escrevem um parágrafo, né, de um tema às vezes tão importante, né? E de qualquer jeito. Então, cuidado, né? Vocês podem até fazer isso. Esse é um recado para aqueles que fizeram o trabalho desse jeito, né? Podem até fazer isso, mas na vida, lá fora, né? Perigoso, tá? Aqui a gente releva, pode até relevar tudo, né? Não deveria, a gente tem que ser mais rigoroso, né? Mas é um alerta, tá bom? Não fazer um trabalho, tem que fazer bem feito, tem que fazer com dedicação, tem que fazer né, com um conteúdo apresentável, bem, um raciocínio lógico, bem fundamentado, tá bom? Isso aqui é uma observaçãozinha que eu estou fazendo para vocês, tá? Cuidado. Bom, teve notas boas, né? Eu vou fazer um comentário da prova, mas é um comentário assim, não entrando em detalhes, né? Apenas um comentário geral, né? Lembrando que o conteúdo dela foi muito do módulo 1 do nosso conteúdo programático, né? O módulo 1 a gente abordou ele bem, ficamos trabalhando ele. Entramos um pouquinho no módulo 2, né? Lá do conteúdo programático, que vocês têm acesso, está lá no Liceu, são os slides que eu, né, deixei direitinho. Tem lá uma gama de material muito bom. E o slide que eu apresento em sala de aula. Eu vou seguir apresentando esses slides, esse conteúdo através de vídeo aula, né? Então, para a próxima semana, o mesmo sistema, mas vocês precisam entrar na plataforma, né? No sistema Moodle para registro, né? Porque eu vou registrar conteúdo, eu vou anexar esse vídeo para vocês terem acesso, né? Então é preciso que vocês entrem, não pode ficar solto, até para efeito de presença, tá? Essa é uma recomendação. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, né? Essa crise, essa situação difícil que a gente está vivendo, né? Não sei o que o Brasil, o que vai acontecer, do ponto de vista econômico. A gente está usando todo um arsenal para matar um vírus e depois a gente vai ficar sem nada, né? Vamos ficar uma situação dificílima, né? Nem sei se essas medidas vão conter a evolução do vírus até, né, a que ponto. Eu não sou médico, não sou sanitarista, mas como a gente não tem, né, nossa formação é outra, né? Nós lidamos com os conflitos da vida. Isso é um conflito, né? Essa paralisação tem reflexos enormes, né? Área trabalhista, na área previdenciária, né? Empresarial, econômica, tributária, né? Isso aí é a nossa área, isso a gente sabe, né? Dá muito bem a nossa avaliação jurídica dos efeitos dessa situação na área de consumo, né? Então, não sei, vamos continuar com essa metodologia que a gente está agora, né? Entrem nos dias das aulas, interajam comigo, certo? Assistem os vídeos que eu deixo um dia antes para vocês. Assistem esse vídeo, o outro que eu, né, tô falando que vou anexar, que é um comentário do módulo 2, né? E lá eu paro na parte para dar continuidade para a próxima aula, semana que vem. Lá eu vou falar de manutenção e perda da qualidade segurada, vou falar dos dependentes, né? São pontos importantíssimos, tá? E aí vocês não podem perder. Nós estamos fazendo um esforço enorme para que vocês não, né, não tenham prejuízo no conteúdo da disciplina, tá bom? Nós estamos em casa, mas estamos trabalhando demais. Eu tenho trabalhado muito, né? Porque também tem outra instituição de ensino e está na mesma situação, tá? Mas a gente faz isso pensando no compromisso que a gente tem com vocês, né? E vocês também, né, na intenção, nos objetivos, nos propósitos que vocês têm.
A instituição também está oferecendo nas condições para nós continuarmos ministrando os conteúdos sem prejuízo para vocês, tá bom? Sobre a prova, eu posso pegar aqui uma prova, a gente não pode falar nota, né? Mas eu peguei a prova aqui da Amanda, ela tirou uma nota boa, né? Eu vou inserir as notas hoje à noite. A Amanda Feitosa, né? As duas provas são basicamente a mesma linha, né? A primeira questão, já estou analisando a prova aqui, né? Diz assim: quanto ao salário de contribuição, é correto afirmar. A resposta certa dessa letra é a C. Dessa questão é a letra C. Serve como base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária e também para calcular o benefício previdenciário. Então, o salário de contribuição é um instituto que a gente analisou, né? Ele tem duas finalidades: ele serve de base para calcular o benefício e serve de base de incidência da contribuição previdenciária. Está no artigo 28 da Lei 8.212, né? Então, nesse artigo, a Lei 8.212 é a lei de custeio da Previdência, trata do financiamento, né? E lá lá tem um conceito de salário de contribuição, é muito importante. Eu estou até com a legislação aqui na mão, né? Na hora da prova, era só como tinha oportunidade de consultar, dar uma olhada, né, nesse artigo que vocês poderiam, né? Eu fiz referência a ele aqui, estou com a legislação toda aqui, era só dar uma olhadinha nele, né? 8.212, artigo 28, salário de contribuição, exatamente, está aqui, tá? Então, como a prova foi feita com essa oportunidade de vocês usarem a legislação, né, ter acesso, foi bom, né? Foi importante. Estou fazendo. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C. Serve como base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária e também para calcular o benefício previdenciário. Questão 2. Dentre as múltiplas características que lhe delineiam, sobressaem as seguintes. Interessante essa questão, né? Estabelecida compulsoriamente, onerosa, informal, de trato sucessivo, aleatória, complexa, sem fins lucrativos. Podemos afirmar que tais características são inerentes à Previdência Social, são inerentes à Seguridade Social, mutualismo, seguro privado. Bom, olhando bem esses requisitos aqui, ela se dá de forma compulsória, é onerosa, né? É de trato sucessivo, é aleatória, complexa, sem fins lucrativos, né? A melhor resposta aqui é a letra A. Essas características são inerentes à Previdência Social, né? O que ela cobre? Ela cobre os riscos sociais, a morte, a incapacidade, a velhice, né, desemprego, são riscos comuns, não são riscos pessoais, né? Os riscos sociais são comuns a todo cidadão, a toda pessoa, né? Não importa a idade, não importa a condição econômica, não importa a formação cultural, é o pobre, é o rico, é o remediado, qualquer um, né? Por isso que existe a Previdência, por isso que ela é importante, né? Nesse momento de crise agora que a gente está vivendo, né? A Previdência é um instrumento de amparo, né? De amparo do cidadão, é um direito de cidadania, tá? Muito bem. As prestações, questão 3. As prestações compreendidas pelo regime geral de Previdência Social são das seguintes espécies: as prestações compreendidas no regime geral. Veja bem, um regime previdenciário, ele não paga assistência. Regime previdenciário não lida com assistência. Regime previdenciário lida com benefício, lida com recuperação, né, de segurado, reabilitação profissional. Então, a melhor resposta aqui para essa questão é a letra B, benefícios e serviços, né? Não tem assistência em regime previdenciário, tá?
Quarta, atualmente o ordenamento jurídico prevê a existência do regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Este último aplicável aos servidores, resposta certa é a letra D. Dos entes federativos, o regime próprio se aplica aos servidores dos entes federativos, de suas autarquias e fundações públicas, titulares de cargos efetivos. Né? Está corretíssima essa resposta aqui. Por quê? Porque, no caso da administração pública indireta, as estatais, o regime jurídico é privado, é seletista, né? Aí é regime geral. Tá? Então, quarta, a resposta certa é a letra D. Muito bem. A Constituição 5, a Constituição, estou inclinando aqui, veja bem, a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor consagrou o sistema de seguridade social. Sobre esse tema é correto afirmar: a melhor resposta para essa questão é a letra C. A seguridade se aplica à seguridade se aplica o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios servidos às populações, dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. As outras afirmações não estão corretas, estão incompletas, né? A letra C está correta, é o chamado benefício da uniformidade e equivalência, né? É chamado princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Eu comentei sobre esse princípio importantíssimo, né? Quando a Constituição foi promulgada em 1988, outubro de 1988, ela trouxe essa modificação, né? Antigamente os benefícios rurais eram pagos com valor inferior, né? Não havia uma igualdade de tratamento em relação à cobertura previdenciária, em relação ao valor do benefício. O legislador constituinte eliminou essa injustiça, essa iniquidade que existia, né? Por que o empregado rural, o homem do campo, tinha que receber um benefício, né, menor do que o urbano? Então ele equiparou. Então não existe diferença hoje de cálculo. O empregado rural e o empregado urbano, o cálculo é o mesmo, né, do benefício previdenciário. A figura que ainda existe com característica bem peculiar no meio rural, né, ela não contribui, é o segurado especial. E eu comento nesse outro vídeo que eu fiz, vídeo aula que eu fiz referência, sobre o segurado especial, as características dele, etc. Tá? Ele não contribui diretamente, né? Então esse é um dado importante. Esse princípio aqui foi, né, fundamental, importantíssimo, né, para acabar com essa injustiça. Tá? A Seguridade Social rege-se pelos princípios que lhes são impostos, tanto em nível constitucional, questão 6, quanto em nível infraconstitucional. A orientação, para que o legislador, quando da elaboração da lei referente à área da Seguridade Social, tenha a sensibilidade de elencar por lei as prestações que cobrirão as contingências sociais que mais assolam, né, a população, consubstancia o princípio da seletividade e não da universalidade. Tem gente que marcou universalidade, aqui não. Aqui o legislador, né, a atuação do Estado vai para garantir prestações, né, que cobrirão as contingências sociais que mais assolam a população. Né? O que são contingências sociais? São eventos, são situações de risco, né, que o legislador elege, né, estabelece prefeito de cobertura, por lei, através de lei, né? Então, riscos sociais. Aí é o princípio da seletividade e não o princípio da universalidade. Tá? Universalidade. Então, a resposta certa é seletividade, letra C. De acordo com a Constituição Federal, o regime geral é... A menor resposta aqui é a letra E. Garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefícios substitutivo do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho. Né? Tem as outras afirmações aqui, letra A não está correta, né?
não está correta a letra A, não está correta a letra B, tá? Então a melhor resposta para a questão 7 é a letra E, certo? Garantidor de pelo menos um salário mínimo quando do pagamento de benefício substitutivo do salário de contribuição ou de rendimento do trabalho. Questão 6. Desculpa, questão 7, tá? Questão 8. Sobre as normas de previdência social na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a letra A. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante do regime próprio de previdência social. Então, quem pertence a um regime próprio, como servidor, ele não pode recolher na condição de segurado facultativo. Quem é o segurado facultativo? É aquele que recolhe, que não exerce nenhuma atividade remunerada e que se filia, né, através da sua inscrição e recolhe para efeito de cobertura previdenciária, tá? Só que quem é servidor não pode recolher no regime geral como facultativo. Está no artigo lá 201, parágrafo 5º. Desculpa aqui, eu subi. Parágrafo 5º, tá? É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Certo? É a resposta correta. Muito bem. Então, essa é a questão 8, letra A. Então, se eu sou servidor público, eu não posso recolher para a Previdência como segurado facultativo. Aí vem uma pergunta: e se eu tiver condições de exercer paralelamente como servidor vinculado a um ente federativo, regime próprio, e se eu exercer uma atividade privada? Aí eu estou filiado como segurado obrigatório. Olha só a diferença. Aí eu estou trabalhando como segurado obrigatório. Aí eu posso, né? Tem gente, por exemplo, um professor da Universidade Federal de Goiás, né? Ele é professor estatutário, cargo efetivo, concursado, mas dá aula numa instituição privada, né? Dá aula numa instituição privada. Aí nesse caso ele pode, mas ele está exercendo uma atividade como segurado obrigatório, não facultativo. Ok? Certo, gente? Muito bem. 9. Sobre o regime próprio, de previdência social dos servidores públicos, não se pode afirmar. Aqui, o enunciado da questão está dizendo no finalzinho, não se pode afirmar, quer dizer, a questão está errada aqui no conjunto dessas alternativas, né? A ideia é essa. Sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, não se pode afirmar. A letra A, né? Aqui está dizendo assim, a letra aqui tem como segurado os servidores de cargo efetivo, exceto o servidor em estágio probatório da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo suas autarquias e fundações. Ora, exceto o servidor em estágio probatório, não. Servidor que fez concurso, né? Foi investido no cargo, entrou em exercício, ele já é segurado. Até nós vimos isso, que a filiação do servidor público se dá, há uma divergência sobre essa matéria, né? Pela filiação ou quando entra em exercício. Mas se ele entrou em exercício, ele já é, né, filiado ao regime próprio. Então, tem como segurados os servidores titulares de cargo efetivo, exceto, quer dizer, no âmbito do regime próprio, né, exceto o servidor em estágio probatório. Negativo, essa afirmação está errada. Então, respondendo ao enunciado da questão, o enunciado diz: sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, né,
não se pode afirmar. Então eu não posso fazer essa afirmação da letra A, tá? Exceto o servidor estagiário, o servidor em estágio probatório, negativo. O estágio probatório ele tem outra, né, finalidade, ele vai avaliar a aptidão do servidor, né, para o exercício da função pública, etc. Mas ele já é servidor, ele já é vinculado a um regime próprio. Essa questão é boa, né? Questão 10ª. Francisca Silva compareceu no mês de setembro de 2005 a uma das agências da Previdência e, após aguardar por horas na fila, foi, enfim, atendida quando apresentou à servidora do INSS o seguinte relato: Moça, sou analfabeta, tenho 60 anos, nasci em 5 de 9 de 1945, sempre trabalhei desde pequena, ajudava minha mãe em casa e isso lembro bem. Trabalho desde que tinha 8 anos de idade. Depois de 15 anos de idade, saí para trabalhar fora, como doméstica. Fui registrada por 3 anos apenas, isso entre os anos 1998 e 2000. Hoje eu vivo sozinha, estou doente e não tenho nenhuma renda. O médico me disse que não posso mais trabalhar, então eu quero uma aposentadoria, qualquer outra ajuda, para que eu não morra de fome. A partir desse relato, dê sua opinião fundamentada se a situação fática da Francisca leva a uma cobertura previdenciária ou indica que esse cenário apresentado por ela está mais próximo da assistência social. Que questão interessante, e é uma questão que se repete no dia a dia, né, das pessoas mais humildes, situação de pobreza, né? É um relato triste, mas é do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? Sob o ponto de vista previdenciário aqui, a gente viu que ela não tem mais vínculo, né? Ela perdeu, não contribuiu mais, trabalhou um período só como doméstica, né? Só 3 anos, perdeu a condição de segurada. A situação dela aproxima-se mais a um caso de assistência, não de previdência, né? Lembrando que previdência, a gente viu que exige o caráter contributivo, etc. Só que para ela pedir um benefício assistencial, ela tem que ter 65 anos, né, o BPC, ou ter deficiência. Se o médico atestar que ela tem uma deficiência, né, que ela tem um problema grave, uma deficiência gravíssima, pode tentar habilitar, né, porque ela não tem renda, ela pode preencher o requisito, né, de renda inferior a 1/4 do salário mínimo, como prevê a lei orgânica, né, a LOAS, certo? Então está mais para assistência a resposta. Engraçado que na vida profissional, né, como advogado, se vocês forem exercer outra área do direito, a gente faz esse enquadramento, né? A pessoa vem com um quadro dramático da vida, né, de uma relação jurídica que aqui indica que é uma relação jurídica de seguridade, né? Aí você vai fazer análise se cabe ou não, se é previdência, se é assistência, né? É isso que é importante vocês terem essa noção clara, tá? 11ª, a Lei 8.213 estabelece um rol de benefícios previdenciários passíveis de concessão ao segurado empregado. Assinale qual dos benefícios abaixo não produz obrigatoriamente qualquer alteração no custo do contrato de trabalho. Ora, auxílio-doença suspende o contrato, né? A partir do 15º dia até o 10º é interrupção. O auxílio-acidente, ele, uma vez concedido, o empregado pode acumular salário com o auxílio-acidente, né? Porque ele é concedido quando o empregado perde ele tem uma redução uma redução da capacidade dele, mas não o impede de voltar a exercer a mesma atividade. Então ele acumula salário com o benefício de auxílio-acidente. Então, não é. Aposentadoria por invalidez, também não, porque o enunciado diz: assinale qual dos benefícios abaixo não produz obrigatoriamente qualquer alteração no custo do contrato de trabalho. A resposta certa aqui é a letra E, né? A princípio, você aposenta no âmbito do regime geral e não tem
uma intervenção no seu contrato, né? A legislação, por enquanto, né, com essas reformas, mas a resposta mais adequada aqui, né? É a aposentadoria por idade, que na verdade hoje é a aposentadoria das aposentadorias voluntárias, ou nós temos uma aposentadoria voluntária com a reforma previdenciária, né? Que é a aposentadoria, o segurado 65 anos, a mulher 62, como regra permanente, né? Então a resposta mais correta, né, está na letra E, aposentadoria por idade. Porque se a pessoa aposentou por invalidez, ela não pode. Hoje não chama mais de invalidez, né? Chama incapacidade permanente, né? E a incapacidade, ou incapacidade transitória. Mudou a nomenclatura, o legislador com a reforma previdenciária fez essa mudança na nomenclatura. O princípio constitucional estipulando que a Seguridade Social deve contemplar todas as contingências sociais que geram necessidade de proteção e acolher todas as pessoas indistintamente é o da universalidade de cobertura e do atendimento. Letra B. Tá? Aqui é o princípio da universalidade. É possível isso? Não é fácil, né? Porque tem contingências que o Estado vai exigir o recolhimento da contribuição, vai exigir a contrapartida do segurado, né? Você recolhe, né? E aí nós damos a cobertura. Então é difícil você ver um programa de Seguridade Social que contemple, né, que concede todas essas prestações sem exigir uma contrapartida da pessoa beneficiada, né? A Previdência é tranquilo, quem aposenta sem contribuir, né? A assistência já não tem essa característica de, né, de contribuição por parte da pessoa que requer o benefício. Por isso que eu fico revoltado com essa situação desculpa a expressão, revoltado, fico muito chateado com essa questão do mau atendimento junto à Previdência Social, o INSS, porque os segurados contribuem, né? Isso me deixa... O Estado não está fazendo favor para o segurado. O segurado é dele o benefício. Se ele vai lá e pleiteia, é porque ele tem um vínculo previdenciário. Se não tiver, tudo bem, se não provou, né? Mas que o atenda, que seja rápido, que seja, né, ágil para atender. Ninguém vai numa agência da Previdência para passeio, né? Vai ali para ver se vai, né, ser sorteado. Não, ele vai porque existe um vínculo, né? Vai porque ele vai pleitear um auxílio-doença, pleitear uma aposentadoria. Então, retardar esse atendimento, dificultar, né? Processar o benefício. Uma população simples, né, que precisa, isso me deixa muito chateado. O governo não está fazendo favor para o segurado da Previdência. Não está fazendo favor. O segurado contribui. Né? Por isso que a gente tem que bater nisso, no sentido de, olha, vocês não estão, isso aqui não é assistência, não, isso aqui é previdência, né? 13ª, a garantia constitucionalmente prevista de um salário mínimo do benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei, a resposta certa aqui é a letra E, benefício assistencial, tá? Benefício assistencial. Questão 14ª, o 14. O que difere basicamente o regime geral do regime próprio? Na parte introdutória do nosso conteúdo programático eu expliquei, né? Eu projetei lá para vocês as características de cada regime, os sujeitos, né, que compõem essa relação jurídica, as prestações que, né, sofreram alterações com a reforma, né, o ano passado, a emenda 103, emenda constitucional. Mas nós delineamos isso, né, destacamos bem,
tá? Então era só explicar que o regime geral, né, é o maior regime, é o maior regime público previdenciário brasileiro, que atende os trabalhadores do setor privado, empregados, profissionais liberais, a diarista, a doméstica, né, empregado urbano, rural. Quer dizer, o maior regime que nós temos público é o regime geral. Um regime importantíssimo, né? Um instrumento de fator de justiça social, né? Nessa crise que a gente está vivendo. A pessoa aposentada, ela tem a garantia do benefício. Com a crise que a gente está vivendo, muita gente vai perder emprego, tá? Infelizmente. Porque se continuar essa paralisação, né, como é que vai ficar? As empresas, até juridicamente, está se discutindo, né, como se enquadra juridicamente essa situação do empregado. Que o empregador não está produzindo porque ele não quer, porque está impedido de produzir. Alguns setores, setor de serviço, hotéis, hotelar, né, setor de bares, restaurantes, que movimenta muito, né, o comércio, movimenta o PIB do país, né, Produto Interno Bruto. E a pessoa que está aposentada, ela está recebendo um benefício. Isso é, né? Ela tem a garantia do benefício previdenciário. Isso é importante, gente. Muito importante. Tá? O que mais? Então aqui era só fazer o comentário, né, de características de cada um. E o regime próprio? O regime próprio são os servidores públicos estatutários, né, que são concursados. O regime próprio pode ser criado por cada ente federativo, né? A relação jurídica é de ordem pública também, mas ele já é mais restrito, né? Tem umas diferenças, né? Embora com as reformas que a gente vem tendo, está aproximando muito o regime geral do regime próprio. As regras, muitas regras do regime geral, o regime próprio trouxe, né, dentro da sua estrutura. 15ª, sobre a filiação aos regimes previdenciários, é correto afirmar que? É correto afirmar o quê? Sobre a filiação aos regimes previdenciários no Brasil. Então, regime próprio, regime geral, né? É correto afirmar que? A resposta certa aqui é a letra A. Um servidor público do Estado de Goiás que licitamente desempenha outra atividade remunerada de forma autônoma será vinculado também nessa condição ao regime geral de previdência. Está correta essa resposta? Corretíssima, né? Se eu sou servidor público, sou professor na UEG, né? Mesma coisa, tá? As outras questões não estão corretas, né? Aqui está falando, qualquer pessoa que desempenhe atividade remunerada pelo Estado de Goiás será vinculada obrigatoriamente ao regime próprio. Não, o regime próprio é só para servidor, né, estatutário. É qualquer pessoa. Os comissionados, por exemplo, não pertencem ao regime próprio, pertencem ao regime geral. Não existe filiação facultativa no regime geral. Claro que existe, né? Claro que existe filiação facultativa. Né? Quantas pessoas se filiam facultativamente? Nesse vídeo que eu mencionei, vocês deram uma lidinha, né? Uma relida. Acho que até já comentei isso em saldo, é só para rever um pouco. Eu comento sobre o segurado facultativo, tá? 16ª, essa questão é boa. Decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o primeiro pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Aí 2 pontos. Decorre automaticamente do exercício de uma atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada. Eu estou falando de qual instituto previdenciário? Da filiação, né? Não é inscrição, não é ingresso, não é carência, é filiação, né? Vínculo jurídico que garante aos segurados, seus dependentes, o direito à cobertura previdenciária, né, os benefícios, os serviços da Previdência Social. 17ª, dê sua opinião fundamentada sobre os seguintes fatos. Fernando, letra A,
é contador e está aposentado pelo regime próprio de previdência social e começou a prestar serviço de contabilidade em sua residência. Ele está aposentado. Dada a qualidade de seu serviço, logo foi contratado para dar expediente em uma grande empresa da cidade. Nessa situação, Fernando não é segurado do regime geral. Tanto pode ter pertencido a um regime próprio, quanto por estar aposentado. Você concorda com essa afirmação? Não, né? Não concordamos. Porque se ele está aposentado, gente, e ele trabalha como contador e está trabalhando numa empresa, né? Foi convidado para trabalhar numa empresa, é regime geral, né? Se ele está aposentado, o vínculo dele terminou, né? Então hoje ele está dentro do regime geral. Então essa afirmação está incorreta, né? Então quem respondeu que está incorreto, que ele pertence ao regime geral, uma vez que ele aposentou-se no próprio, né? E mesmo que ele não tivesse aposentado no regime próprio e concomitantemente atuar no setor privado, pode, ele teria duas filiações, né? Inclusive lá no slide eu comento sobre essa questão da unicidade da filiação. A filiação se dá por regime. Eu sou filiado ao regime geral. Se eu faço um concurso e não saio do regime geral, continuo, mas concomitantemente nos dois, eu estou filiado no geral e estou filiado no próprio. Certo? 17ª, letra B. Pedro Ferraz foi admitido na empresa JLK em 20 de março de 2002. Foi dispensado em 5 de janeiro de 2016. Em 2017, passou a trabalhar como taxista. Que regime previdenciário pertence Pedro? Qual é a fonte normativa que regula a relação jurídica do referido segurado? Olha, Pedro Ferraz foi admitido na empresa mas foi dispensado. Ele era empregado, né? Tinha vínculo empregatício. Em 2017, ele passou a trabalhar como taxista. Taxista é segurado obrigatório, contribuinte individual, né? Aí vem a afirmação, que regime previdenciário Pedro pertence? Regime geral. Qual é a fonte normativa que regula a relação jurídica? A Lei 8.213 de 1991, né? E atualmente pode-se afirmar que Pedro é um segurado facultativo? De jeito nenhum, ele é um segurado obrigatório, contribuinte individual, tá? Ele não é segurado facultativo, ele está trabalhando como taxista, tá? 18ª, constitui princípio aplicável especificamente à Previdência Social, né? Princípio aplicável especificamente à Previdência Social. Lá nos slides, na parte introdutória, eu falei dos princípios específicos da Previdência Social e mencionei, né, atualização monetária dos salários de contribuição. Isso é um princípio de direito previdenciário, né, de Previdência Social. Então, a letra D da questão 18ª. A questão 19ª, ela é boa, né? A gente fez uma confusãozinha. São segurados obrigatórios da Previdência Social na categoria de contribuinte individual, nos termos do regulamento da Previdência Social. Então, dessa relação aqui, quem é contribuinte individual? Ministros de confissão religiosa são contribuintes individuais, padres, freiras, né, pastores. O titular de firma individual, urbano, rural, também, empresário. O diretor não empregado e um membro do Conselho de Administração, também. E aqueles que prestam serviço de natureza contínua, mediante remuneração à pessoa ou família no âmbito residencial dela. Não. Aqui esse enunciado encaixa perfeito na figura da empregada doméstica, tal como prevê o artigo 7º da CLT e a Lei Complementar 150 de 2015. Tá? Doméstica, então, a questão é, analisando as assertivas abaixo, é correto afirmar que todas as opções atendem ao enunciado da questão? Não. Somente a 3? Também não. Somente a 2? Também não. Somente a opção 4ª, né, não atende ao enunciado da questão, qual é a figura da empregada doméstica. A empregada doméstica é segurada empregada, né, e não contribuinte individual. Certo, gente? A 20ª, Yolanda Sanchez. Eu pus um nome espanhol aqui para dar uma, né? É professora universitária em uma instituição privada no estado do Rio Grande do Sul, casada há 5 anos com Carlos Fuentes, aqui só tem nome espanhol, né? Após diversas tentativas, finalmente conseguiu engravidar. A proteção à maternidade da gestante Yolanda, né,
observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro natural, será atendida nos termos da lei pela Previdência Social, organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Letra D da questão, tá? Não é assistência, tá? É Previdência Social organizada sob a forma de regime geral, caráter contributivo e de filiação obrigatória. Certo, gente? A outra prova é a mesma coisa, né? Assim, muda um pouco a ordem das questões lá, que eu alterei um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo, né? As notas foram boas, eu vou colocá-las hoje à noite no seu, né? E amanhã a gente tem um encontrozinho lá no chat, no horário da aula, vocês entram, tá? Se quiserem comentar. E aí nós vamos prosseguindo, tá? Agradeço a vocês, não esqueçam de ver o outro vídeo, tá? Volto a repetir, ele tem uma introduçãozinha um pouco direcionada para outra turma aqui da PUC, mas o conteúdo é o mesmo. Eu estou revendo o item 2, né, e parei lá uma parte que na próxima semana eu reinicio sobre manutenção e perda da qualidade segurada. É uma revisãozinha boa, tá? Que eu faço. E aí a gente vai dando sequência do jeito que a gente está conseguindo fazer, né? Para vocês, um grande abraço, né? Conforto nessas horas difíceis que a gente está passando, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Estamos na mão de Deus, do Senhor, né? Se você é evangélico, é católico, né, ou espírita, tem que firmar em Deus e esperar que Ele nos dê força, né? Particularmente, acho que a gente está usando uma arma grande demais para matar algo que não é tão assim, né, letal. Mas não sei se esse é o instrumento certo. Não posso nem afirmar, né? Eu sou ignorante nessa parte, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não tem nada a ver, né? Para quem é sanitarista, para infectologista, né, tem que fazer todo esse procedimento, né? Eu fiz meu doutorado na Espanha, morei quase 5 anos. E ontem eu estava assistindo a televisão espanhola e uma reportagem me chamou muita atenção, me deixou muito triste. A Espanha tem muitos abrigos, a população idosa, eles são fumantes, né? Se pegar um vírus desse de gripe forte assim, derruba mesmo. Não tem problema pulmonar, é efizema, né? Efizema tem. E eles são são fumantes. E é a população idosa mesmo, gente muito idosa. E tem muitos abrigos. Tem abrigos públicos, tem abrigos conveniados, tem abrigos privados. E numa parte da Espanha, a reportagem está dizendo que alguns abrigos foram encontrados fechados e com corpos de idosos lá dentro. Quer dizer, as pessoas que cuidavam dos idosos fugiram, né, para não se contaminar, para saíram e abandonaram esses idosos. E na hora que a polícia entrou, estava entrando nesses alguns abrigos, e foram encontrando corpos de idosos abandonados, tá? Esse é um quadro triste, triste. Eu vi essa reportagem ontem e fiquei pasmo, né, que pode, né? Mais força para vocês, para todos nós, né? Nós vamos vencer essa parada, certo? Nada de desanimar. E é bom a gente estar assim ligado nas coisas para não poder, né, pensar em besteira. Né? Um abraço para vocês, tá?